Está no ar mais um episódio do Isso Pode. Como sempre, trazendo assuntos que interessam para você, curiosidades, porque aqui pode tudo. E claro que a gente está sempre aqui na companhia dos lutadores, da nossa atleta Roberta Pitarelli, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo e com você? Tudo certo. Também do nosso atleta Bulgarelli. Aí. Não faça isso comigo, que eu vou aqui. Aí. Louco, deixa eu ver. Gente, essa música Rock. Já lembra? Nocaute. de rock. E ele tá aqui com a gente hoje. Rock! Beleza, Tudo bem? pessoal? Tudo Mas E é o não Rock é- Silva. Não é Rock Balboa, é Rock Silva. E lutador. Lutador também. Lutador da Seja vida. bem-vindo. Bem-vindo, Rock. Ao nosso podcast. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Hoje é uma história de lutador mesmo, né? E bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E, na verdade, o nome é Rock igualzinho do filme. R-O-C-K-Y, Rock. Idêntico. Ô, Rock, esse nome surgiu como? É daqui mesmo do filme? É, exatamente. Essa história ela é muito interessante, porque meus pais moravam em Ponta Grossa, no Paraná, e minha mãe estava grávida. Então ela estava perto de ter o parto, já com 7, 8 meses. Inclusive o meu nome seria outro, né? Seria Tommy, né? O Tommy era um Tommy. era Tommy um tem outro filme. filme também, viu? Isso, de uma ópera do... Nossa, do- como os seus pais gostam. É, então. Ainda bem que não filmes. assistiram o Woody Allen, né? Ainda bem, isso vai ser um filme estranho. E o Tommy, ainda bem que não foi também, que era um menino que tinha Tinha uns problemas tinha psiquiátricos bastante sérios, né? problema. Era de uma ópera do The Who, né? Uma banda de rock progressivo. E o que aconteceu? Eles ficaram sabendo que tinha um filme que as pessoas estavam gostando muito. E marcaram de ir no cinema. Na época era o cinema de rua, né? Chamada Matinê. E o nome do filme era Rock Lutador. Isso lá em 1977. 1977. 40. O filme é de 76 e estreou no Brasil em 77, não é isso? Eu não vou falar, senão vou revelar minha idade aqui. Mas... tô falando isso. Mas eu pesquisei que era 77. E E então ela estava grávida. estava grávida, eles entraram, assistiram o filme, se identificaram muito com a história, até porque foi o que aconteceu no mundo inteiro, né? Você pega ele era o Rock Lutador, era um cara que ele tinha dificuldade financeira, ele era o que o americano chama de loser, né? Tipo, já estava numa idade que era ruim para ser um boxeador, a idade já estava mais avançada para o atleta, tinha perdido muitas lutas. E morava mal, morava no gueto, morava sozinho, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era um lugar bem sujo mesmo. Era um lugar complicado, era na periferia. E no filme, a história foi o seguinte, ele conseguiu ter a oportunidade de lutar com o campeão mundial, que era o multimilionário, era o Apollo Creed, né? E o que aconteceu? Ele pegou e falou, poxa, essa é a oportunidade da minha vida, eu vou treinar. E treinou muito mais, dedicou muito mais do que uma pessoa normal faria. E isso credenciou que ele se destacasse no cenário, segundo o filme, e a vida dele mudou, virou uma pessoa de sucesso. E quando os seus pais foram assistir ao filme, eles não sabiam se ia ser um menino ou uma menina. Eles não imaginavam. Se fosse o menino, tinha o nome, e a menina acho que tinha, sei lá, esse Ele é um Helena. gênio. Alguma. Não, a menina era o nome mais de avó, assim, né? Acho que essa criatividade que meu pai falou: se for menina, eu dou o nome que eu quiser. Minha mãe deve ter falado. E o que aconteceu? Eles viram o filme, eles gostaram tanto que a minha mãe grávida junto com meu pai ficaram, assistiram a segunda sessão do filme. Olha, Né? Duas vezes. Antigamente você podia fazer isso, você assistiram. pagava o ingresso, você podia ver o filme, podia ficar vendo o filme várias vezes, se E gostasse. deu né? rock. E deu rock. Eu acho que quando eles saíram, inclusive, acabou a discussão que se fosse menino, o pai dava a mãe, se fosse o pai dava o nome, se fosse menina, a mãe dava o nome. Os dois decidiram E rock. Os dois decidiram rock. E deu no que deu. Nasci, fui batizado como rock e aqui estou. E não deu problema na hora da certidão lá pelo nome? Ninguém reclamou a no minha- cartório? Como acho que foi cesárea, minha mãe teve que ficar no hospital, tal. Meu pai ela mandou uma pessoa ir junto com ele pra ver se ele não ia errar, que ele tava meio nervoso, tinha né? que ser o nome certo. Certinho. Isso. R-O-C-K-Y. R-O-C-K-Y. Então foi isso que aconteceu. E você, como empresário, adotou o nome de rock na sua empresa. A É aí história, que deu a confusão toda. a história do empresário teve todo um caminho até chegar nisso, assim, sabe? Porque eu fui para Curitiba com 13 anos, comecei a seguir estudando, pratiquei artes marciais e comecei a trabalhar numa empresa como office boy.
E ali eu comecei a ver como é que uma empresa funcionava e tal, e chegou um momento que eu falei, poxa, o que que eu quero ser na minha vida? Eu quero... Na época não tinha oportunidade. Nem como lutador. Para lutador, pô, boxe, você leva o soco na cabeça, fica meio com demência pugilística, que não existia o MMA, que hoje em dia brilha muito, outras artes marciais não tinham destaque. E eu olhava na empresa e falava, poxa, esse cara ganha bem, né? Um gerente, um coordenador, um empresário. E eu fui fazendo uma carreira. Então, de office boy, eu consegui chegar até diretor de empresa. Estudei, Que legal. fiz arte marcial, fiz tudo junto. O que aconteceu? Nessa trajetória, eu morei em várias cidades. Como executivo, morei em 6 capitais, Curitiba mais 5. Morei em cidades de maior porte, como Maringá, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Joinville, enfim. Conheci a minha esposa em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu recebi uma promoção para ir para Natal, no grupo que eu trabalhava, para assumir uma regional do Natal. Em Natal, para Curitiba, eu fui com ela grávida já, e minha filha nasceu em Curitiba. Só que o que ocorreu? Quando a minha filha nasceu em Curitiba, eu comecei a analisar, eu falei, poxa, mas como é que vai ser a primeira infância dela, né? Eu tive minha primeira infância em Ponta Grossa, então eu brincava na rua, enfim, e eu fui morar em Curitiba no meio, um bairro chamado Batel, então um bairro super urbano, um bairro bonito, mas para criança não tem como uma criança brincar na rua ali. A minha esposa também, ela veio do Rio Grande do Sul, ela é gaúcha, ela foi criada em Bagé, que é uma cidade de 120 mil habitantes. Conheço. Lá na... Ele é gaúcha. então, lá no garrão do Uruguai, do Brasil, fronteira com o Uruguai, né? E eu falei, poxa, eu preciso proporcionar algo legal para minha filha, mas aqui não, quando ela estiver mais velha, talvez, né? E eu pensei, poxa, mas eu também não vou para uma cidade do interior que eu não tenho, que eu tenho numa capital, né? Cinema, café, restaurante bom, teatro, enfim. Qualidade de vida, né? Aí pesquisou. E comecei a pesquisar algumas encontrou cidades Maringá. no sul. Maringá é uma cidade que eu venho desde criança, eu tenho parente, minha família faz parte da história de Maringá. E eu consegui vir para cá através de uma proposta de trabalho. Só que o que aconteceu nessa proposta de trabalho? Eu era diretor e vim para assumir uma função de gerente, gerência nacional. A remuneração era muito mais baixa. Então, no primeiro momento, eu falei, talvez isso aumente com o tempo, demonstrando meu trabalho, enfim, já. Mas era uma cultura diferente. E chegou um momento que eu falei, poxa, essa remuneração não está dando aqui, né? Todo mês eu estou gastando mais do que eu ganho, né? O padrão de vida era um pouco diferente. E eu pensei, poxa, eu vou sair dessa empresa. E eu comecei a sondar outras empresas. E realmente recebi uma proposta ou para ir para Porto Alegre ou uma para ir para São Paulo. Empresas maiores que pagavam mais. Eu falei, poxa, eu vou, né? E cheguei e comuniquei para minha esposa como eu tinha feito em Porto Alegre, fiz em Natal. Em Curitiba ela não estava trabalhando, porque tinha... Primeiro que ela estava com a barriga muito grande, depois com o bebê pequeno. E ela estava trabalhando em Maringá. E eu falei para ela, Rafaela, vamos mudar de cidade agora, tô com umas propostas melhores e tal. Já tô saindo da empresa. O que você prefere? Porto Alegre ou São Paulo? São Paulo ganhava mais, né? Mas eu falei, Porto Alegre vai ficar perto da família dela. Eu falei, um dos dois ela vai escolher, né? Ela não quis. E ela chegou e falou assim pra mim, qual tu quiser. Eu falei, falou tu, gaúcha tá brava. Senão ela falava você, gaúcha largou do tu faz um tempo. Daí eu falei, por quê? Não, porque eu abandonei minha carreira 2 vezes para trás de você. A primeira foi em Porto Alegre, a segunda foi em Natal. Quando ela chegou em Natal, ela refez a carreira dela lá, advogava para os espanhóis. Como ela é da fronteira, a mãe dela era uruguaia, ela fala espanhol fluente desde criança. E em Maringá ela tinha refeito a carreira uma 3ª vez. Para vocês terem ideia, ela era fundadora da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Maringá, era diretora da comissão. Ela era diretora de Advocacia de Família da Associação Brasileira de Advogados da ABA e era coordenadora de pós-graduação em Direito da extinta PUC Maringá. E ela falou, olha, eu falei, pô, será que eu vou? Não vou não, cara, vou ficar aqui. Mas vou ficar fazendo o quê? Eu não consegui vislumbrar uma função que me remunerasse bem dentro do que eu sabia fazer. Eu procurei até, mas não tinha essa oportunidade de trabalho. Isso aí foi mais ou menos uns 6 anos atrás, se não me engano. E eu falei, poxa, o que eu sei fazer hoje? Eu vou procurar as empresas que eram minhas concorrentes. Então o pessoal estava me enxergando como alguém que entendia na época de cartões de benefício, que é o cartão alimentação e refeição. E eu peguei uma representação de uma empresa dessas. E fui fazer o quê? Fui bater de porta em porta. Tinha gente que me recebia, acostumado a me ver e ver, você tá batendo aqui, né? Eu virei vendedor, cara. Era gestor nacional e botei a pastinha embaixo do braço, fui bater. E chegava nervoso, né? Eu falei, pô, precisa fechar o negócio, né? Eu dependo disso. Só que esses empresários me davam uma resposta meio parecida. Não conheço esse cartão, eu vou mudar, porque o negócio que tudo igual tal. E era difícil vender. Até que chegou um dia que eu bati numa porta
E esse empresário falou, Rock, eu não quero trocar os cartões, mas eu queria saber como é que você fez para melhorar o resultado na empresa que você trabalhava, para expandir para outros lugares, enfim. E eu respondi para ele, falei, olha, eu fiz o feijão com arroz bem feito, que eu acho que isso que funciona. Treinamento, percebendo que tem alguém na equipe que não está comprometido, você busca uma pessoa mais comprometida, novas contratações, enfim. E ele me falou, poxa, eu estou com um problema na área de vendas aqui. Será que você consegue treinar o pessoal? Veja, eu tiro para tentar vender um cartão de alimentação para ele. Aí que surgiu a Rock Ah, Hunter. esse foi a primeira centelha divina da Rock Hunter, assim, mas eu não tinha, nem me passava o nome pela cabeça. Depois que eu terminei aquele treinamento, eu verifiquei que ele tinha alguns que não tinham perfil para o negócio. 2 porque não eram comprometidos, e um era comprometido, mas não era perfil de vendas, era perfil de controle. E eu falei, olha, a gente precisa fazer um acompanhamento para ver se eles vão conseguir aplicar. Mas o que você achou da equipe? Eu falei, olha, eu achei que a equipe vai melhorar, mas tem alguns que não vão. Ele, por quê? Eu falei, porque realmente não tem perfil para o negócio, sempre que a gente tem que as pessoas certas precisam estar no lugar certo, a pessoa tem que estar feliz. E outros que realmente eles não estão felizes dentro da tua empresa. Estavam dando treinamento, eles estavam mexendo no celular, fazendo piada, a turma do fundão, tá? Eles não queriam saber, cara. Não sabiam nem o que eu estava falando. E ele me perguntou, se tiver alguma coisa que não posso falar, vocês me avisem, tá? Isso pode. Ele perguntou assim para mim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, eu acho que você tem que substituir esses profissionais e contratar outros mais comprometidos. Rapaz, mas é difícil arrumar vendedor e tal. Eu falei, eu não acho. Quando ele falou sobre treinamento, eu lá voltando, eu falei um preço que me veio à cabeça. Falei, eu tenho um filho para criar, né? Vou falar um preço, se for muito barato, ele acha que é ruim, se for muito caro, no contrato. Precifiquei em segundos na minha cabeça, um negócio que eu nem tinha pensado até então. E quando ele perguntou se eu podia ajudar a recrutar, foi a mesma coisa. Eu joguei um preço que eu achava que era um preço de mercado, ele quis. E deu certo, eu consegui achar esses 3 novos vendedores rapidamente. Um ele conseguiu realocar para o administrativo, outros 2 ele demitiu. O que ele fez? Ele indicou o meu serviço para uma outra empresa. E eu cheguei na outra empresa, era a mesma coisa, precisava recrutar E pessoas. assim foi indo. Aí foi a Rock Hunter. Não foi Rock Hunter, foi muito interessante, que eu comecei a pensar assim, falei, poxa, os caras não conhecem essa empresa que estou representando, mas eles conhecem meu nome. Então eu tive uma brilhante ideia, eu vou criar um negócio. Rock C. Silva, coloquei assim, era o site. E o cara, mas tá estranho, fiz um site sozinho, ficou um site caseiro, ficou aquele negócio bem rústico assim, né? Seria o nome inicial da empresa. O nome inicial da empresa foi Rock C. Silva, desse nome, dessa marca, né? Eu falei, poxa, mas tá estranho, né? O que eu fiz? Eu falei, preciso falar com alguém que entende. Aí eu entrei em contato com um amigo meu chamado Fernando Antônio Martins Oliveira. O Fernando, eu chamo ele de mago das franquias. O cara criou muitas marcas. Eu falei, Fernando, eu preciso que você me ajude com a minha marca. E ele é um cara muito acelerado. Falou, que vamos marcar um café, mas você paga, a gente conversa sobre isso. Você pagando, né? Pagando. Falei, beleza, cara. Pô, uma mentoria com o cara desse, eu pago 5 cafés se quiser, né? E cheguei lá, ele olhou, vou te falar uma coisa. Rock, teu nome é legal, é diferente. Mas Silva, cara, Rock Silva não é o nome da empresa. Combina, né? Pô, Rock, meu nome é Fernando, minha empresa não se chama Fernando Oliveira, porque meu sobrenome é Oliveira, não tem cara de empresa. Eu falei, pô, Fernando, e agora, cara? Não, Rock é legal. Então vamos pensar algum nome junto com o Rock que você acha, porque Rock deve ter um monte de coisa que é só Rock, né? Balboa passou na cabeça, não? Aí passou, fizemos um brainstorm lá, né? Como diz o mineiro, um toró de parpite, né? E pá. E me veio à cabeça o Hunter, porque o Hunter, que seria o caçador, né, em português, Hunter em inglês, é tanto o ato de você fazer uma venda nova, que é o que eu fiz Caçar minha o vida cliente. inteira, quanto o ato de encontrar um profissional novo, que eu sempre fiz. Na época que eu, voltando lá atrás, que tive a primeira oportunidade de ser um gestor de equipe, não existia RH, era departamento pessoal. E qual que era a tua motivação? Monta uma equipe, faz resultado. Aí, se você não conseguir fazer isso, você é mandado embora. Era simples assim. Ou você tinha sucesso, ou você já era. E aí eu desenvolvi muitas técnicas no decorrer desse ano. E eu falei, pô, Rock Hunter é legal. É tanto hora comercial que você fazer, como encontrar gente que eu sei fazer. E aí que nasceu a Rock Hunter. Mas aí você colocou uma imagem com um homem dando um soco no ar. Perfeito. O que eu fiz? Eu pensei assim, poxa, o que é o ato de uma vitória?
Uma vitória comedida, né? Logo o Rock Balboa. Em psicologia fala muito sobre isso. Quando você levanta os dois braços, é a posição do troféu. É uma posição automática do ser humano. Se for ver, essa é uma posição muito antiga. Ela não começou com o filme, ela é muito antiga. Uma pessoa que ela é mais comedida, né? Que ela tem um equilíbrio entre a emoção e a razão, uma pessoa um pouco mais equilibrada, porque o troféu é pura emoção. Ela pega e normalmente ela dá o soco com uma mão pro ar. Se vocês forem ver, na época que o Pelé, né, o maior jogador de futebol que teve até hoje, indiscutivelmente. Pelé é eterno. Ele fazia o gol, ele pulava e dava o soco pro ar. Ele dava o soco pro ar. Isso anteriormente ao filme. Daí eu falei, pô, essa é uma posição muito boa. Que é uma pessoa que ela tem equilíbrio entre razão e emoção e ela tá comemorando. Por que ela tá comemorando? Daí eu remeti, poxa, um pai de família que tá desempregado, ou uma pessoa que tá num trabalho que não é legal e passa para outro, ou alguém que tá se sentindo meio pouco capacitado e faz um treinamento e vai comemorar e dá um soco para cima, uma posição de vibração. Eu falei, poxa, como é que eu crio essa marca, né? Poxa, como é que eu passo para um design? Pô, não tem muito dinheiro, né? Vou ter que criar sozinho esse negócio, né? Lembra que o site rústico eu tinha feito sozinho? Eu falei, ó, vou fazer assim, ó. Ô, Rafael, preciso que você bata uma foto minha. O que você tá inventando agora? Não, seguinte, eu vou botar um terno aqui e vou dar um soco pra cima e vou parar. E parei como, Rock, sério mesmo? Sério, com as paredes brancas. E fiz ela bater várias fotos. Meu celular, disse aqui, ela bateu, olhar, não, tá ruim, tá, essa aqui tá boa. Aí recortei aquela foto, escureci a imagem. Então a logo da minha empresa sou eu de terno, não sou como assim. Não é o Rock ali, o outro Rock, não. Não, sou eu mesmo. É o Rock, sou eu mesmo. E você nem imaginava que isso te daria um problema. Porque você mexi na marca e falou, Rock, você tem que diminuir essa cabeça, é muito grande. Eu falei, não, mas minha cabeça é grande mesmo, ficou ali. Então sou eu dando soco pra cima de terno. E eu coloquei o nome Rock, falei, vou fazer uma fonte diferente, porque o meu nome é Rock igual do filme, mas eu não posso fazer a fonte igual. Vou fazer uma fonte diferente. E a fonte foi eu mesmo que fiz e criei uma marca. O que aconteceu? Também montei um site melhor, mais profissional, criei cartão, a gente foi trabalhando, indicando, e o negócio foi tomando tamanho. Chegou uma hora que a gente estava em 5 estados já, prestando principalmente o serviço de headhunting, encontrar profissionais para a empresa e atendendo empresas desde pequenas até multinacionais. Falei, poxa, eu preciso registrar essa marca, tem um conceito. Daqui a pouco alguém vai lá e faz. Eu lembrei de uma marca que tinha lá em Santa Catarina chamada No Stress. Não sei se você ouviu falar, mas ela era muito legal. Quando começou o pessoal do Sudeste de São Paulo, do Rio, São Paulo capital e do Rio para lá, daqui a pouco você achava que ela No Stress no Brasil inteiro. Era adesivo para tudo que era lá. Eu acho que a No Stress talvez fosse o conceito mais legal, né? Que as pessoas não se interessar, mas a pessoa sempre acha que a marca dela é melhor. Eu falei, vou registrar. Procurei uma advogada, a doutora Franz, que realmente ela trabalha na equipe desse meu amigo Fernando, é especialista em marcas, patentes, propriedade intelectual. Paguei lá todas as taxas, ela fez toda a documentação, entramos com o registro no INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Eu falei, pronto, agora eu tô tranquilo, porque você bota na fila, ninguém consegue passar na tua frente. Eu tomei as medidas legais. E falei, pronto, agora eu segui trabalhando e segui a vida. E fomos desenvolvendo a Rock Hunter e tal. Foi quando ligou a Rock. Recebemos uma oposição. Quanto tempo depois do registro? Olha, foi mais ou menos assim uns 4, 5 meses depois do registro. Nossa, que rápido. Bem rápido, assim. Então quando eu recebi, eu falei, tá, de quem? Eu falei, alguém deve ter uma marca e tal, né? Tem uma pessoa querendo falar que é a marca dela, mas, pô, eu criei essa marca, não faz sentido. Olha, é do estúdio que é detentor da marca dos filmes rock. Estúdio? Da onde estúdio? Ela falou estúdio de Hollywood. Aquele do Leãozinho. Tu achou que ela tava brincando. Você tá falando sério? Aí a distribuidora Sério? nacional. Eu vou mandar o documento aqui pra você. E mandou assim, eu falei... do Leãozinho, Metro, o Leãozinho que faz. Exatamente, aquele que eu já vi em milhares de filmes. Eu falei, caramba, cara, o leão veio pra cima de mim, né? Isso não é um negócio muito positivo. E agora me lasquei, né? Eu falei, vinha poxa... documento? O que eles estavam falando? Dizendo que aquilo que eu não podia usar aquela marca, que eles eram donos da marca, que ia atrapalhar todos os produtos da franquia rock, E eu falei, poxa, eu comecei um negócio do zero. Esse foi um negócio zero, não tive um investimento, foi só Mas eles queriam assim. Alguma indenização? Você tinha que pagar alguma coisa? Eles não poderiam usar mais a marca para coisa nenhuma. Então você imagina que eu
eu estava trabalhando já há alguns anos, eu comecei antes da pandemia. Eu resolvi registrar depois, eu já tinha atuação em 5 estados, já tinha criado um conceito na marca, tudo do nada, assim, Tinha um né? tempo já de Já Isso. tava bombando É no um mercado. jeito um pouco diferente de trabalhar, que é a forma que eu acredito, a forma que quando eu era executivo eu falava, era a forma que eu queria ser atendido, e eu não conseguia encontrar em agência de emprego, em Red Hunter, eu falei, poxa, o conceito está criado, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Ou eu desisto e jogo tudo isso fora, todos esses anos de trabalho, Ou eu vou pra justiça. que você começar do zero é um negócio muito doido, assim. O Brasil é um país que ele não o Brasil ele não ajuda, não existe um sistema, um governo de esquerda e de direita e centro que ajuda o empresário a começar uma empresa do zero. Te dá dinheiro quando você tem muito capital. Aí você toma dinheiro em qualquer lugar, mas do zero não tem. O primeiro tostão é mais difícil. Como acontece em Estados Unidos, Alemanha, Japão, China. Aqui no Brasil não acontece. Chile, apoio né? nenhum. Não tem apoio nenhum, é do zero. Até se alguém Muito pelo contrário, né? Só tem que pagar, né? Só pagar. Até se alguém que tenha poder para começar a criar um negócio que apoia quem está do zero, que faça, porque vai ajudar muita gente e vai ajudar a desenvolver o país. Mas enfim, você passa por todas essas lutas. E eu falei, poxa, eu vou desistir disso, né? Ninguém ajudou, só ajudou quem trabalhou comigo, os clientes. Eu falei, poxa, e se eu for para cima e for para essa luta? Falei, eu tenho uma chance de ganhar, mas ela é pequena, mas ela existe. Aí estava o Rock Balboa Isso. mirando o campeão mundial. Olha que interessante. O Balboa Rock contra Balboa Rock com o Silva. campeão mundial Creed, Apollo Aposto sem Creed. Rock Na- Silva, cara. É. E foi isso que aconteceu. Na hora me veio toda essa história do filme na cabeça. Eu falei, pô, mas que mais que tem isso, né? Eles, pô, Eu Davi. tinha visto o filme várias vezes. Né? Vi várias vezes. Ainda gosta do Eu filme, né? Gosto, Ah, tá. gosto. Admiro muito Sylvester Stallone, acho legal, acho que ajudou muita Eu gente. pensei que pudesse dar algum trauma. Não deu, porque ele não tem nada a ver com o cara que criou o filme, com Sim. o cara que fez, e sim aqueles A que marca, compraram a coisa pronta, né? E para eles, acho que devem fazer isso no mundo inteiro, não sei, mas enfim, vieram pra cima de mim. E eu lembrei também do Davi Golias, né? Aquela história do Davi Também. Golias, que era o gigante, quando pequeno, todo mundo temia aquele gigante, foi o menino lá e conseguiu vencer o gigante. Eu falei, caramba, que tal que eu sou esse Davi, né, cara, que vai conseguir vencer o Golias? Que tal que eu, pequenininho, consigo registrar minha marca em cima desse Aí você desse foi pra gigante? cima. Porque quem começou a briga foi eles, né? Não fui Você eu, tava né? bem quietinho Eu ta- aí, eu só também- trabalhando, né? Dando Eu duro. também lembrei um negócio que é um conceito de arte marcial. Pô, nunca comece a briga, porque quem começa perde a razão. Eu falei, pô, então a razão tá comigo. Eu falei, então vamos pra cima. Mas foi tenso, porque nisso a empresa vai desenvolvendo. Eu falei, pô, daqui a pouco eu perco essa marca, como é que eu vou? Eu vou começar do fazer, né? zero depois, né? E essa luta judicial durou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Mas aí você tá lá, tem oposição lá, né? Vê o questionamento por parte de Hollywood. Aham. Que chique, Exatamente. né? Hollywood. Eu gostei da pronúncia, viu? Olha. Hollywood. O curso de inglês, E aí- se o pessoal do curso de inglês quiser também apoiar a Patrocinar, gente aqui, né? Apoiar. Aí, por onde começar esse embate? Você foi atrás de advogados, eu- consultores. Quem te ajudou nisso? O que eu fiz, né? Minha esposa ela tem um escritório jurídico também. Porém, eu fui falar com ela, ela falou, Rock, você tá sendo assessorado por uma advogada muito boa, que é a Franci. Eu falei, poxa, mas o tamanho do escritório que eles têm do lado. Ele falou, Rock, na advocacia é sim. O que importa também é quanto o advogado vai se dedicar àquele processo. Eu já não ganhei vários processos contra escritórios gigantes quando eu estava começando. Ela falou sim, e ganho contra escritórios maiores, porque eu me dedico ao processo. E eu conheço ela é muito dedicada no que ela faz. Daí quando ela falou aquilo, me deu até arrepiou, assim, né? Eu falei, poxa, por chegar aqui, eu me dediquei muito também, né? Então, pra você conseguir alguma coisa na vida, você precisa se dedicar, você precisa Sim. ir além do esforço normal. Até tiverem jovens ou pessoa que está passando uma situação meio complicada profissional, tem que pensar, se eu quero crescer profissionalmente, eu não tenho que fazer só o esforço necessário, eu tenho que fazer o além, eu tenho que fazer o a mais, eu tenho que ser acima da régua. No próprio filme foi isso. O cara era um perdedor, ele treinava mais, ele acordava de noite, comia ovo, ia correr na rua, na neve. O cara fazia coisas que as pessoas não estão dispostas a fazer. E por isso ele conseguiu um resultado que poucas pessoas conseguem. Porque poucas pessoas se dispõem a ter aquela dedicação. E eu falei, pô, a mesma coisa. Então tem uma pessoa me assessorando que é uma pessoa diferenciada, eu faço esforço diferenciado, tem uma outra pessoa que eu entendo que é diferenciada me falando, eu falei, pô, a coisa tá rolando. Aí eu tive muita fé e fui confiando.
Então, quando eu recebi a notícia, foi muito interessante, porque essa notícia eu recebi na semana passada. Eu tinha voltado de férias e, poxa, E nesse tempo, o que passou na sua cabeça, né? Nesses 2 É, anos aí eu, de eu luta? tinha medo, sentia um pouco de raiva também, mas sentia acima de tudo fé. Quando eu ficava com o sentimento conflitivo, pô, tô com raiva desses caras. Raiva de pô, Hollywood, né? É, Uhum. eu falei, pô, mas raiva não é um sentimento legal, né? Raiva é um veneno doce. Acho que você tá bem, mas aquilo faz mal pra você e quem tá perto de você. É uma energia que não é boa. Medo. O medo também não é algo bom, um sentimento bom. O medo é só pra você ficar alerta, mas medo demais faz com que você seja pequeno. E que ser pequeno não consegue nada. Eu falei, poxa, eu preciso ter fé. E fui falando, pô, se Deus está comigo, né? Acredito no ser superior, que as pessoas chamam de vários nomes, né? O mais conhecido aqui onde a gente vive é Deus. Essa inteligência superior, eu falei, ela deve estar comigo, porque as coisas estão acontecendo. Eu ia vendo os passos, nossa, o que está rolando? Está acontecendo, minha fé foi aumentando. E Defendendo. quando eu recebi a notícia, foi muito interessante, porque era uma semana difícil e não estava nem me correndo, assim, porque eu não fiquei pensando nisso o tempo inteiro. Eu falei, pô, eu tenho que ganhar o pão de cada dia. Eu tenho filha pequena, minha filha fez 9 anos agora, no dia 15. Eu falei, pô, eu tenho que buscar o sustento dela. Então foi uma semana bem dura. Sabe aquela semana que tudo dá errado e deu coisa errada e não virou, Ainda vem não Hollywood virou, atrás não virou, não virou, não virou, não virou. Até Daqui a Hollywood. pouco chega a notícia. Eu tava sozinho quando eu recebi a notícia. Que dia que foi? Foi, acho que numa terça, retrasada, Da semana- uma quarta, semana passada. É no Isso, começo passado. de janeiro. Isso, foi terça ou quarta, não lembro, acho que foi na terça, final do dia. Os dias tinham sido tão intensos, segunda é terça, que tal, pô, aquele dia eu falei, eu tô forçando pra trabalhar, que tá difícil e tal. E tinha todo mundo saído do escritório que eu tô reformando, que tava junto comigo, eu recebi a notícia sozinho. Nossa. Vibrou. Fiquei muito Aí- alegre. Então, pode-se dizer que você Eu dei muito nocauteou sono, Hollywood, né, A Rock? gente pode Foi mostrar agora aí a sua logo sem dar problema com Hollywood com a gente. Pode, né? por favor, por favor. Cabe recurso ainda não? Não. Não? O INPI definiu uma marca registrada. Então Eu agora ia perguntar isso, estava promete preocupado que com essa logo nós que a gente vamos mostrou botar- aí. Depois a gente- Na câmera geral aqui. Chupa, Hollywood! Aê! Aê! Você comemorou bastante? comemorei bastante, fiquei muito feliz, assim. Acho que Pô, as- isso que eu digo. Que Eu até chorei, viu? Não sou de pegar- chorar, viu? Mas é homem matar um chora leão por também. dia, você matou o leão. né? Foi especial pra mim, assim. Em algum momento nesse processo todo, teve alguma audiência presencial ou mesmo online com representantes de Eu não dos estúdios precisei lá? participar. Né? Porque a procuração foi para advogado, ela representou. Certo. É que esse pessoal, eles têm uma representação no Brasil muito forte. Isso, exatamente. Né? Inclusive a Disney inteiro, é né? muito mais No mundo é inteiro. muito forte com isso também. Lembro até que tivemos uma lanchonete chamada Banzé, também teve problemas com a Disney E também. depois teve um outro que era Disney, né? Me falaram. Tem uma série de. De repente você tem um apelido Banzé, que não tem nada a ver com o personagem, e você coloca. Só que ele colocou o animalzinho. Meu lá, o pai bichinho, teve um né? cachorro Banzé quando era criança, que era um personagem da Disney lá anos atrás. Só que o que me feria, assim, sabe? Eu falei, pô, Rock é meu nome, sabe? Eu não tô tenho esse direito. Eu não tô copiando ninguém. É meu Uma nome. homenagem. Eu vivi com isso. Aliás, Hollywood tinha que pagar É, você. eu sofri bullying quando era criança. Eu enfrentei, porque tinha moleque que vinha, Rock, mas tinha uns você- que levavam numa boa, outros que não. Por causa do E eu- nome, E você reagia como? Ah, eu ia pra briga. brigava. Pô, Eu não você tá- dava. Hoje em dia o bullying, a criança, ela ficou. Eu ia pra cima, eu brigava, rolava Mas no chão com os você tá falando que moleques. não quer falar a tua idade, né? E depois, Vai depois que eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a pensar, pô, mas rock é diferente, né? Aí eu falei, pô, vou começar a usar isso a meu favor. Eu lembro quando eu comecei a ser nas baladinhas assim, falava, como é que tem nome? Rock, mas esse é teu nome? As menininhas falavam assim pra mim. Aí você gostava. Aí eu falei, poxa, eu vou dar uma melhorada, né? Como é que é teu nome? Eu vou te falar um nome que você nunca vai esquecer na tua vida. Eu falei, qual que eu nunca vou esquecer? Rock. Nossa, nunca ouvi um rock. Eu comecei a reverter a situação e usar aquilo que era usado contra mim, eu comecei a usar a meu favor. Eu falei, pô, é bom o nome de rock. E eu falei, quantos rocks você conheceu já? Com R-O-C-K-Y, o nome. Não é teu nome, veja meu documento aqui. Aí você mostrava Esse foi o a primeiro. identidade. Falei, do primeiro a gente nunca esquece. Lógico, eu era solteiro, lógico. Nessa época de então eu consegui reverter aquilo e usar de uma forma positiva. Você chegou a conhecer algum outro rock no Brasil? Eu conheci um cara que o nome dele era Rock
acho que Rock Santos, inclusive ele foi gerente comercial da Mas também Gazeta era a do mesma Povo. grafia também? Rock? Mesmo, Mesma igual. grafia? mesmo. E com o meu pai, meu pai teve uma história legal assim também, porque quando eu nasci, a gente morava num apartamentinho que era tipo uma kitnet, era um prédio de kitnet, a gente morava no apartamento do zelador, pra você ver que o dinheiro tava bem curto. O nome desse apartamento era Toca, assim, né? Pra você ter ideia. Então eu entrava pela garagem, Rock. entrava pela garagem, a janela saía, abria, se via a grama do jardim, assim, o negócio era um subsolo. E o meu pai, ele começou a estudar e passou no concurso do Banco do Brasil. Então, na dedicação dele, trabalhava, chegava com bebê, estudava, então aquilo mudou a vida. Exemplo, né? Eu saí da escola pública e fui para a escola particular. Então, isso também foi exemplo de superação. E eu lembro que ele tinha acesso ao sistema e ele falava, ó, tem 11 rocks no Brasil, assim, registrados no Brasil, pelo sistema do banco, assim, isso, eu era criança, então eu sabia, pô, tem mais rock pelo Brasil. Rock, aí, tá. você falou Mas eu já da- conheci muito mais cachorro do que pessoa com o nome de rock. Cachorro e bastante. Você falou aí que você não queria falar a sua idade, né? Mas eu vou revelar uma coisa aí. Esse filme, quando fez sucesso, 76, eu devia ter uns 8, 9 anos. Fez tanto sucesso que eu não podia ver o filme, porque o filme era proibido para menores, né? Só que adivinha o que eu ganhei de aniversário? O quê? Uma par de luva de boxe. Ganhou lá, que legal. E adivinha que o vizinho também ganhou, meu coleguinha? É. Um par de luva de Nossa, aí Você tava imagina feio. o que Pronto. acontece. Você fez a luta ou não? Nossa, Tava gente, muita aquilo luta. aquilo era... Era o dia inteiro, né? Pancadaria. Era uma... E quem que era o Rock, quem que era o Apollo, quem que era o B. Pô, não tinha isso. Não tinha. O negócio era Mas- brincar com o negócio. Mas no meio da luta soltava uma trilha sonora assim? Cara... Pô, eu tô pensando nos moleques que estão brigando. Essa música, ela remete, né? É a trilha sonora. E aí, a partir do momento, o Rock, que veio a decisão, né? Liberou, ok. Nada mais pode ser feito. O nome sacramentou, é isso mesmo. Não cabe recurso, não tem como É marca pedir registrada, né? nada. Porque é o NPI, né? O órgão máximo, né? Eles que determinam, né? Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Então, eles entenderam, e eu sempre entendi isso também, que aquilo não tem nada a ver, não afeta o filme, realmente não afeta, meu negócio é outro, né? Não gera concorrência Não tem nenhuma. concorrência nenhuma, é outro segmento. O que foi alegado? Desculpa, Roberto. O que a sua defesa alegou? Você deu a explicação que o símbolo é você, não é o Isso. Rock, o seu nome. Não, isso? justamente foi isso. Pô, isso aqui é uma marca de uma empresa de RH, especialista em headhunting, em treinamento de profissionais, enfim, que não tem nada a ver com o filme, né? E os seus clientes, ao ficarem sabendo disso, ficavam te ligando, querendo Nossa. saber essa história? Teve muita repercussão? Foi um negócio doido, assim, muita gente me procurou, assim, fiquei até surpreso. E os clientes, eu vi uma matéria, fiquei sabendo tal, e parabéns pela vitória e tal. Então A sua foi empresa isso. ficou mais famosa ainda. Porque o que acontece? Muitas empresas no Brasil elas não têm o registro de marca. Porque é tão burocrática, tão complicado que a empresa fala, poxa, não vou registrar a marca. Pô, mais uma dificuldade nesse país. Então tem empresa que tem anos aí, tradicional, que não tem a marca registrada. Só que quando eu busquei registrar a marca, eu podia ter feito isso. Mas eu falei, não, diferente das dificuldades que a gente tem no país, eu preciso ser um melhor, o mais profissional possível no meu negócio, para eu dar exemplo a quem trabalha comigo, para eu conseguir dar exemplo para o cliente, enfim. Então, o processo que eu recebi de contestação foi por buscar fazer o certo. Mas podia correr por fora e fazer isso, nunca tem um problema, talvez. Que é o que a maioria das empresas faz no Brasil. Ô, Rock, você chegou a pensar em ser lutador? De Eu boxe. assim, ó, eu sempre pratiquei arte marcial, comecei a fazer judô com, acho que 5 anos de idade. Eu era uma criança muito agitada e a arte marcial sempre me ajudou. Na época, o boxe ele era um esporte muito marginalizado no Brasil. Assim. Hoje é diferente, ele evoluiu muito. Tivemos campeões, teve o Eder Joffre e tal, mas era um negócio que não era tão reconhecido pela mainstream, né? Porque a comunicação era diferente. Depois teve o Popó, tiveram outros caras. Mas eu pratiquei judô, depois fiz capoeira, fiz taekwondo, treino jiu-jitsu, pelo qual eu me apaixonei, eu dei aula de jiu-jitsu, né? Chegou uma hora que eu trabalhava em empresa, dava aula de jiu-jitsu, fazia Não faculdade, parava. tudo junto, assim, era uma loucura. E na época,
fiz Muay Thai, depois fiz boxe, mas na época o esporte que falou, poxa, será que eu vou treinar boxe e estudar, se eu levo um soco? E eu olhava quanto que ganha alguém que faz boxe, assim, então nunca me interessei em me dedicar. Talvez se eu tivesse nascido nos Estados Unidos ou um outro país onde o boxe é melhor, O boxe é eu um teria me esporte dedicado. foi muito discriminado no Brasil, né? Eu olhava lá o Muhammad Ali, o Cassius Clay, falava, pô, será que esse é o problema que ele tem em relação do boxe? Não sei, né? Apesar que tem esporte que machuca bem mais que o boxe. Eu também acho. Ô, Rock, e Futebol você americano, futebol mantém brasileiro. ainda algum contato com Hollywood após esse desfecho positivo? Não, quero distância. Não quero nem pessoal. saber mais. Nem visitar lá. Eu tenho amigos que moram, tenho amigos que moram em Los Angeles, enfim, mas um dia eu vou lá visitar, né? Quero conhecer, né? Só não fala pra É, ninguém. Mas não vai passar nem perto. mas tá bom, tô bom de briga já, né? A vida já é uma luta todo dia, né? E essa vitória que você teve nesse processo, de alguma maneira mudou a cultura da tua empresa, mudou o teu pensamento como empresário também? Isso motivou o pessoal, né? Porque uma coisa é você falar para tua equipe, falar para as pessoas, você tem que se determinar, você tem que buscar, você tem que ter foco. Às vezes, hoje em dia, as pessoas buscam premiações muito rápidas, né? E premiações com qual mérito, né? Poxa, eu quero ter premiação e tem um monte de coisa que te proporciona essa premiação, mas você fez qual esforço para conseguir? Então, são premiações rápidas artificiais. Eu falo, às vezes o projeto é difícil, você tem que seguir em frente, você tem que buscar, você tem que superar, encontrar dificuldade e seguir em frente. Você fala, mas por que você está falando isso? Porque na minha vida eu fiz isso. Mas como é que eu acredito nisso que você fez? Fala, minha situação, você começa, né? Não tem tanto registro assim das coisas que foram feitas. Então isso é um negócio que mostra, poxa, mas aquele cara me falou e olha ele mostrando, olha. Aí a pessoa começa a olhar a tua trajetória, fala, mas ele fez bastante coisa mesmo, sabe? Começa a ter mais reconhecimento daquelas palavras, sabe? Então isso ajuda bastante. E fora a empresa, eu acho que também a gente conseguir passar um pouco essa mensagem para as pessoas, sabe? Hoje eu vejo, não vou falar que é só uma nova geração, mas a maior parte das pessoas são de uma nova geração. Tem gerações mais antigas, mas eu vejo as pessoas desistindo muito fácil das coisas, sabe? Então as pessoas desistem. Uma dificuldade e já desiste ali, né? Isso. E a gente, persiste no e negócio. a gente vive num país que, ele, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa que não é legal, que tem muita burocracia, que tem muita dificuldade, também tem muita oportunidade. O Brasil é um país em construção. Eu tenho amigos europeus, os caras falam, pô, cara, na Europa não tem muito o que você fazer, tá tudo construído, tá tudo tomado, você vai mexer só nos detalhes. E o Brasil é um país de construção. Então você pode fazer muita coisa, que você pode desenvolver empresa, você pode construir imóveis, pode inventar coisa, que cabe bastante no país. Nosso país é novo. Mas eu acho que tem muita preguiça também. O brasileiro tem muito preguiçoso. Muito acomodado. Imagina o cara pegar um processo contra Hollywood. O cara fala, imagina que eu vou ganhar esse processo. Não quero me incomodar, né? E não vai pra luta. Não vai pro embate. Às vezes se auto-prejudica por preguiça de buscar a justiça. E aquilo que ele falou, né? O importante pro direito é só o argumento, né? A dedicação Isso, a à dedicação. causa, né? Então esse trabalho também tem a ver com a dedicação da causa. Porque qualquer advogado pensaria, contra Hollywood, meu amigo, já era. Fica a mensagem, né? Desistir jamais. Existir jamais. Os grandes campeões, né? Tem várias frases que a gente pode usar, né? Mas diz que perdedores nunca tentam e campeões nunca desistem. Então é isso. Tem uma frase gaúcha que é legal também: não tá morto que peleia, né? Não tá morto quem peleia. Não podemos se entregar pros homens. Contigo, Sam. Tá morto que... Mas tem uma... Enquanto vocês estão conversando, eu vou lembrar aqui que... Não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum também. Podemos se entregar. É uma música, né? Não podemos se entregar pros homens, mas de jeito nenhum, amigo e companheiro. É bem assim. Agora que eu tô entendendo porque ele anda de lenço vermelho no Parque do Engate. É Maragato. Não, vermelho não. Meu lenço é azul porque eu sou torcedor do Grêmio. Gremista, ele é gremista. É até estranho isso. Vermelho não. E nós já estamos chegando Chegando né, ao no final, o nosso quadro. Isso pode, isso não pode. Perguntinhas aí Legal. que deixariam o Rock Balboa constrangido, de repente. Aí, Mas Rock Silva não. Rock Silva não, eu acredito em Rock Silva.
Quem quer começar? Pode ir lá. Quem está nos acompanhando, Rock, pode se inspirar na sua história de vitória, de superação? Pode. O que eu falo para as pessoas que eu quero passar para as pessoas é que não desista, parece um clichê, mas não desista dos seus sonhos. Trace um objetivo e siga em frente. Você tem que ter um ponto de partida e chegar até o ponto final, seja ele qual for. Porque é melhor você chegar e ver que você não conseguiu do que você não tentar e ficar na vida inteira pensando, poxa, e se eu tivesse tentado? E se? Eu estava lá bem idosinho, se eu tivesse tentado, ficar vivendo algo que você não viveu. Então é melhor você até o final e perder, mas ter chance de ganhar do que você não tentar. Boa. Rock, um lutador de boxe. Acabou de fazer um treino pesado, vai pro vestiário e acende um cigarro, pode? Não é recomendável. Dentro da academia não pode acender cigarro, porque ele não vai poder fumar nesse ambiente. Então avisa e tal. ao Rock aqui que ele fez isso no filme. Fez isso. Naquela época acho que podia, né? Não Podia tinha essas falar leis. muito, né? Eu acho que a lei no Brasil chegou com Maluf, se eu não me engano. Você é louco, não pode fumar no avião, pô. Mas hoje em dia não pode, né? Mas se ele quiser fumar fora, não é recomendável, porque vai atrapalhar a performance dele, vai ficar um pouco pior. E faz mal à saúde. Faz mal à saúde. E venceu. Venceu. O Rock, a vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, e sim sobre quão duro você é capaz de apanhar e seguir em frente. Isso pode? Pode. Perfeito. Essa frase ela é espetacular, porque a vida ela sempre vai te testar. Sempre vai te testar. A vida ela não é um mar de rosas o tempo inteiro, e não é uma dureza o tempo inteiro. Quando você está levando muita pedrada, se você aguentar, vai chegar uma hora que as rosas virão pro teu lado também. Então tem que persistir. Não adianta. A gente vem nessa vida material, para enfrentar desafios. Você tem um começo, um meio e um fim. E se no meio você desiste, você não está cumprindo a tua missão. Então tem que seguir em frente, aconteça o que acontecer. É fácil? Não. É impossível? Também não é. Essa frase é de quem? Agora, eu ia falar que é Sandro Ivanovski, sabe que é mais fácil. É do grande Sylvester Stallone. Rock Balboa. Rock Balboa. O cara foi visionário. Que história, hein? Parece cena de filme. Pois é. Você já se imaginou num filme? Com a sua história, com essa história? Não, nunca imaginei, mas, quer dizer, eu não tinha imaginado, mas teve um cara que falou, você podia virar um filme e tal. Eu falei, que legal, né? Que custa imaginar, né? Sonhar não custa nada, né? Não custa nada, Dizia o poeta. E já Legal. quer deixar a sua rede social? Isso aí, vamos lá. Rock Hunters. Legal. Pode divulgar aí pra gente. A minha rede social, o que eu uso mais é o Instagram, que é o Rock Hunter BR, Rock @Rock Hunter BR. BR, @Rock Hunter BR. Isso, ROCKYHUNTER BR de Brasil. E tem uma outra que tem vagas, às vezes a pessoa está precisando de uma vaga, a gente tem anunciado, é uma nova que é rock.hunters. Então tem essa também. Muito bem. E aproveitando, só uma última pergunta com relação à sua empresa, ao seu trabalho. Hoje tá difícil encontrar profissional qualificado? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que ela vem muito a calhar, porque o que acontece? Cada vez o desafio é maior para encontrar um profissional. Hoje, para eu encontrar a mesma quantidade de profissionais, os esforços são muito maiores. Então, eu preciso de muito mais recurso, de muito mais headhunters dedicados, recrutadores, mais equipe. Eu preciso de mais gente, eu preciso de mais recurso tecnológico para encontrar a mesma quantidade de profissionais. Então, tem sido assim. É uma luta cada vez com mais rounds, né? É uma luta cada vez com mais ótica, com mais técnica. Digamos que o esporte evoluiu, né? O esporte evoluiu bastante. Tá muito mais tecnológico, o pessoal tá mais forte, o adversário tá mais duro, tá mais pesado, tá mais musculoso, mais rápido. Legal. Parabéns, Rock. Foi... Obrigado. Agora tem que levantar a bola. Muito obrigado. Só que sem, né, os hematomas de... Você viu como é que ficou, rapaz? O Rock Não Balboa. existe luta sem dor também. Não existe. No pain, no gain. É isso aí. Obrigada. Obrigado por compartilhar essa eu que história. agradeço. Né? Parabéns e pela luta
né? E de mostrar que não é porque às vezes a gente é menor que o nosso opositor que a gente não É tem a isso. chance, né? É verdade, não dá pra amarelar, não tem jeito. É um prazer estar aqui. Vocês são todos campeões, né? A trajetória de vocês também é muito vitoriosa. Obrigado. Obrigada. Parabéns pra vocês também, viu? E Obrigado. sempre seguir em frente. Sempre em frente. Você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, avisa a família, amigos, parentes, todo mundo. É isso O aí. sininho, não se esqueça do sininho, capricha no mouse. Até porque o podcast Isso Pode tá nocauteando geral. É que nocaute! Nocaute! Pra terminar o nosso episódio de hoje. Musiquinha. O quê? vamos Coloca a lá. música. Aê! Valeu, gente! Tchau, até a próxima. Vamos na final.